Aqui é o Instituto Allan Kardec do Centro Espírita Luz e Vida. Antes de iniciarmos, vai o nosso agradecimento ao trabalho voluntário da senhora Rita Rebelato, de Cambé, e do seu esposo Marcos Rebelato, também de Cambé, porque o trabalho voluntário deles é que tem levado adiante e materializado o nosso trabalho. O trabalho é nosso, é o trabalho meu, da senhora Rita Rebelato de Cambé, do Marcos Rebelato, seu esposo, no nosso esforço de levar adiante esse trabalho tão fantástico que faz com que a humanidade se conheça, saiba o que é, além de quem é, saiba o que é. Vamos então iniciar o nosso trabalho já com as atividades necessárias para entendermos o que somos do ponto de vista universal. Vamos lá. Então esse trabalho se baseia na obra de Carlos Torres Pastorino, a obra Sabedoria do Evangelho, editada em 1967 pela editora Sabedoria. Fizemos então um quadro sinóptico da condição humana, que traz no final a prece do Pai Nosso. Aí nós entendemos o poder infinito que tem a prece do Pai Nosso. Então, a tríade superior, ela compreende 3 elementos, certo? Que é a centelha divina, o eu profundo, o Cristo interno. Compreende depois a mente espiritual, o Manás, que nos leva a reencarnar, que cria ideias e formas no plano espiritual, tá? E o elemento 3 da tríade superior, que é o elemento que vai nos levar a entender o que somos, que é o espírito que vibra no plano causal e registra as causas e experiências e impulsiona os efeitos, tá? Vamos trabalhar esses 3 elementos aqui para que vocês possam entender rapidamente o que estamos falando, um a um, ponto a ponto. A tríade superior pode ser considerado o 7º céu que pessoas falavam há muito tempo atrás, tá? Então, quais são os elementos da tríade superior? São os elementos que nós já falamos aqui sobre a tríade superior, que são o Manás, que são a mente e o espírito, certo? Ela é inalcançável ainda para nós, que somos espíritos ainda presos à matéria densa, encarnados ou desencarnados, porque a gente desencarna e às vezes nem sabe que desencarnou, né? Tá? Isso acontece muitas vezes, com a maior parte dos espíritos que morrem, que falecem, das pessoas humanas que falecem, que desencarnam, que morrem. É tudo a mesma coisa, tá? O que é então a tríade superior ou a individualidade? Ela é eterna, ela reencarna muitas vezes até que ela se liberte totalmente de todos os desejos que conquistou através das experiências de prazer e dor, tá? Então, o que é a centelha divina? Ela é o Atma, a mônada, o eu profundo, o Cristo interno. Isso aí é a centelha divina, que está em nós e vive em nós, e é o que nós somos. Cada um de nós é uma centelha divina, certo? O que faz? Ela envolve-se e desenvolve sem jamais errar nem sofrer, porque é perfeita e onisciente, como emanação da divindade. Então não sofrem. Quem sofre somos nós na condição de encarnados, de personalidade. Aqui nós estamos falando da individualidade, que nós somos acima da nossa personalidade, tá?
E qual é a figura que é ou simboliza na escala evolutiva a vibração da centelha divina? A figura é o Deus universal e no interior de todos os seres. É o Deus cósmico e o Deus interior, que é a centelha divina em nós, o nosso Criador, certo? Qual é a prece neste elemento? A prece é o Pai Nosso que estás nos céus, na individualidade. Podemos pensar então que o céu não é aquele céu lá em cima no cosmos, é o céu que está acima da nossa cabeça, certo? Que é a flor de 1000 pétalas dos hindus. Aí o segundo aspecto é a mente espiritual, que é o Manas. O Manas vibra no plano mental, criando ideias e formas. Então veja que nós somos todos nós espíritos. Aí está o verbo, tá? Individualizando o espírito, individualiza o espírito, que somos nós também, tá? Lançando a personalidade para fazê-lo evoluir. O que faz? Ele é o criador de ideias e inspirador que transmite os impulsos e chamados do eu profundo, forçando a evoluir, mas desligado da personalidade pela supremacia do intelecto. Com ele só se comunica por lampejos pela intuição. Então aqui, gente, a gente entende que a mente espiritual e não o intelecto, a mente espiritual, que nos impulsiona a reencarnação. E se você tem uma reencarnação muito ruim, você reencarna em condições difíceis. Mas quem é que faz isso? Não é ninguém, é você mesmo, tá? Por esse aspecto da divindade que está em você e que você não alcança porque você está ainda sob a supremacia do intelecto material. Por isso que essa mente só se comunica conosco através da intuição, tá? Qual é a figura que representa neste aspecto? É o Cristo, o Filho unigênito de Deus, manifestado em toda a criação, certo? Então é isso, é o Filho unigênito de Deus. Então onde é que está esse Cristo? Está em nós, é o Cristo interno, certo? Qual é a prece do Pai Nosso que revela esse plano de vida? É o santificado seja teu nome, tua essência existente em todas as coisas criadas. Venha a nós o teu reino, é o que pede a mente, que se afastou da fonte, que está ansiosa a voltar a ela, a reunificar-se. Então, santificado seja o teu nome. Você está pedindo no venha a nós o teu reino, você está implorando que a mente volte ao Criador, o Deus cósmico, porque ela é uma mente criada, então ela tem que reunificar-se ao Deus Criador, mantendo sempre a sua individualidade, sempre sendo quem é além do que é, tá? O terceiro aspecto da tríade superior do sétimo céu é o que é? O terceiro aspecto é o espírito, que vibra no plano causal, registro de todas as causas e experiências e impulsionador dos efeitos. Então é ele que impulsiona os efeitos, mas ele vibra no plano causal. Então aí está o plano de causa e efeito, tá? Que Kardec soube muito bem trabalhar no Livro dos Espíritos, sob o aspecto intelectual, tá? Intelectual, não mental, da mente sublime, superior. E o que faz? Involui e evolui, errando e aprendendo. Esse involui é toda vez que você reencarna, porque ao você reencarnar, você cria um novo cérebro e uma nova inteligência. É nesse sentido, mas você mantém toda a sua experiência de outras encarnações. Então, eu vou dizer novamente, involui e evolui, errando e aprendendo através da dor e das experiências adquiridas em sua imensa jornada evolutiva. Qual é a figura que simboliza na escala evolutiva, na vibração do espírito imortal? É Jesus,
o espírito humano em seu estágio de maior evolução, pelo menos relativamente à Terra. Então vocês vejam, gente, a grandeza de Jesus, porque Jesus já está ligado a Deus, reunificado, mas ele é Jesus, ele é um espírito, ele é uma individualidade. Qual é a prece? Seja feita a tua vontade, do Pai através do Cristo, na terra, na personalidade, assim como no céu, na individualidade. Então, seja feita a vontade do Pai, na individualidade e na personalidade. Veja só, gente, qual é a vontade do Pai? Que nós nos reunifiquemos a Ele. Então, a gente mantendo a frequência vibratória no plano da tríade superior, pouco e pouco, o tempo inteiro, nós vamos o quê? Desenvolvendo em nós a intuição que se comunica cada vez mais com a nossa parte espiritual imortal, tá? Mas, como a gente ainda não tem, aqui nós terminamos a tríade superior, tá? O entendimento. Isso aqui é a nossa eternidade, é o que nós somos. Não é quem nós somos, é o que nós somos. Tá? Mas como é que o quaternário inferior, eu reencarnado, ou mesmo desencarnado, mas ainda sem condições de alcançar minha própria luz interior, como é que eu me comunico comigo mesmo dentro da minha condição humana para comunicar-me com a minha condição divina? É a intuição. Então, o que é a intuição? A intuição é a ponte de ligação entre a mente e o intelecto, ou seja, entre a individualidade e a personalidade. Isto é, entre a tríade superior do ser e do quaternário inferior. E quais são as figuras que representam a intuição? Maria de Nazaré e Isabel, mãe de João Batista. E olha o que eu vou ver para vocês agora, o que é interessante. Para surgir, porque já existe, a figura de Jesus em nós, é necessário que nosso intelecto, José, que é o intelecto material, se case com a intuição, Maria, que é a ponte de ligação entre o intelecto e a nossa parte sublime, revelando nosso Cristo, que já vive desde sempre em nosso íntimo, no nosso sagrado divino. Então veja, gente, quando Maria de Nazaré se casa com José, nasce Jesus. Então isso é muito simbólico, porque quando acontece o casamento do intelecto material com a intuição, vem o Cristo, vem Jesus, certo? Isso é muito simbólico. Então vamos entender o quaternário inferior. O quaternário inferior somos o que nós conhecemos em nós, certo? Que é a nossa condição material. Então, o que é o quaternário inferior? São 4 elementos que definem o ser encarnado e desencarnado na sua condição de evolução no planeta Terra, certo? Espíritos errantes ainda presos à matéria densa, isso que nós somos neste momento. Nós não alcançamos ainda a sua condição sublime, que é a tríade superior, por ainda estarmos sob o domínio do ego personalístico. Então, o quaternário inferior ou personalidade é transitória, que se renova a cada encarnação, assumindo novo nome e tendo consciência menor, apenas desse nome da existência, em ato, que permanece durante a sua vida na Terra e continua após a reencarnação, até o renascimento seguinte, quando outra personalidade e outro nome são adquiridos. Ao homem foi ordenado que morra uma só vez. Hebreus 9:27. A personalidade, pois, é o homem. Muito bem, gente. A gente tem que entender aqui que a gente tem muitas encarnações, mas cada encarnação a gente tem um nome, porque aquela encarnação passada você já não ficou, você já ficou para trás. Então, quando você desencarna como Rita Rebelato, você vai reencarnar numa outra encarnação, como Maria, como Joana, certo? Com outro nome. Então,
Como a senhora Rita Rebelato, hoje uma pessoa que faz muita caridade e é uma pessoa muito desenvolvida no aspecto da produção e da condição da melhoria do ser humano, ela vai ter uma reencarnação muito melhor na outra vida que ela vier, quando ela voltar, certo? Então, como ela já está trabalhando muito pela humanidade, ela já virá numa condição melhor, como uma profissional, uma pessoa muito importante do ponto de vista humano. Não somente ela, como o senhor Marcos Rebelato, também, de Cambé, ambos de Cambé. E assim acontece com todos nós. Por exemplo, nesta encarnação, eu sou o Carlos, na outra eu posso ser José, Joaquim, João, tá? Tanto faz, não importa. Só que eu vou ter que ter um novo cérebro e vou ter que trabalhar, vou ter que ir na escola de novo, vou ter que aprender um monte de coisa, senão não adianta, tá? Então é nesse aspecto que você só vive uma vez, mas você reencarna muitas vezes na sua condição imortal de individualidade, de espírito, tá? Então vamos lá, vamos continuar então. Vamos falar agora do intelecto. O que é o intelecto? O intelecto é uma mente concreta, tá? O que ele faz? O intelecto está em nós, é o cérebro, tá? É o cérebro que é a ferramenta do intelecto, na verdade, tá? O que é que faz? Manipula as ideias que se transformam em pensamentos e raciocínios discursivos, né? O blá blá blá, tá aqui. Necessita desenvolver-se a cada novo nascimento, porque o cérebro físico é novo, nós acabamos de falar isso. Filtra as ideias da mente de acordo com a capacidade do cérebro. Se o cérebro for desenvolvido, tudo bem. Se você escolheu reencarnar num cérebro menos desenvolvido, vai ser mais difícil, para que você mesmo possa colocar suas ideias de forma mais clara. Se nem isso consegue, limita-se a receber ideias alheias, através de livros e mestres, até aprender a ligar-se à mente pela tua intuição. Então você veja que nessa nossa condição intelecto material, tá? A gente tem que estudar, a gente tem que ter mestre, a gente tem que ir para a escola, porque nós não temos ainda acesso à nossa divindade. À medida que a gente tiver acesso, nós cada vez mais estaremos mais prontos para um trabalho dignificante e dignificador, tá? Quais são as figuras que simbolizam na escala evolutiva, na vibração do intelecto? É José de Nazaré, tá? O marido de Maria de Nazaré, que casando com a intuição nasce Jesus. Ou Zacarias, pai de João Batista. Qual é a prece? O pão nosso sobressubstancial, não apenas o do corpo, não só o do conhecimento intelectual, livresco e externo, mas o que provém do Cristo interno, dá-nos hoje, agora, não no futuro remoto. Você vê que na prece eu estou implorando, nós estamos implorando no Pai Nosso que nós queremos acessar a nossa divindade, entendeu? Certo? É isso que nós queremos, porque nós estamos trabalhando aqui no quaternário inferior o quem nós somos, e lá na tríade superior é o que nós somos. Outro aspecto do quaternário inferior é o corpo astral ou o perispírito, tá? O que é que ele faz? Ele é a sede dos sentimentos e emoções, desejos e ambições, prazeres e dores morais. Então, tudo que você pensa em termos de orgulho, de caridade, de amor, de sentimentos, né? De egoísmo, de caridade, tá tudo aqui, de humildade, tá? Então, é a sede desses elementos no plano do quaternário inferior, porque o perispírito é o quê? O corpo do espírito que vai moldar o corpo físico, tá? Quais são as figuras que simbolizam a escala evolutiva na vibração do perispírito? Maria de Madalena e Pedro o Apóstolo, que eles eram pura emoção, puro sentimento, certo? Então,
À medida que você vai alcançando novos patamares, você vai aos poucos deixando o perispírito, o corpo astral mais rarefeito. Mas na condição que nós estamos hoje aqui no planeta Terra, nós precisamos de um perispírito mais definido, para que possa definir o corpo físico no plano material. Qual é a prece? Perdoa as nossas dívidas kármicas, como perdoamos aos nossos devedores. Está na prece do Pai Nosso. Se você não perdoa, você não está. Você está sendo contraditório ao Pai Nosso, que é a oração que você faz todos os dias, né? Então agora você está compreendendo o que é. E ao compreender, você pode fazer a oração do Pai Nosso, perdoando as suas dívidas e as dos seus inimigos. Senão não adianta fazer. Você está só fazendo o quê? Você só está fazendo uma decoreba, só isso. Porque você está ao mesmo tempo que você está fazendo e pedindo perdão para si e para o seu próximo, você não está fazendo correto, certo? Então, por isso que você fazer o Pai Nosso e ao alcançar o poderio dele, você tem que fazer corretamente, tá? Qual é o terceiro aspecto do quaternário inferior? É o duplo etérico, que está sempre ligado ao corpo físico ou denso, certo? O duplo etérico é aquele cordão de prata que sai do nosso umbigo, tá? Que quando a gente está sonhando, tá? Ele salta, o espírito vai, mas ele fica ligado ao duplo etérico. Fica ligado ao cordão de prata, que é o duplo etérico, certo? Que quando você morre por um acidente, coisa e tal, vem diversos espíritos vampirescos querendo sugar a energia do duplo etérico, que é a energia vital, tá? No corpo físico, o que é que ele faz, tá? Ele é sede das sensações chamadas físicas, dor, calor, prazer e outras mais, que criam os impulsos, os quais tornando-se habituais, formam os instintos. Então, para você fazer uma reforma íntima, vai bater lá no duplo etérico, lá no cordão de prata, para que os seus instintos possam ser melhorados, né? E você possa alcançar, através da reforma íntima, novos hábitos, certo? Nova vida. Quais são as figuras que representam nesse aspecto? Herodes e Judas Iscariotes. Você veja, gente, está tudo em nós, tá? Não tem nada fora de nós. Então, qual é a prece do Pai Nosso? Não nos induzas em tentação, ou seja, não nos submetas a provações e experiências fortes demais. Por quê, gente? Se Herodes está aqui e Judas também, o que acontece quando Salomé vai dançar para Herodes? Ele diz, diga, peça o que quiseres, que eu te darei. O que é que ela pede? A cabeça de João Batista. Então, João Batista aqui representa intelecto. E no momento que ele enlouquece por Salomé, o intelecto dele vai pro brejo, tá? Aí ele vira o quê? Uma pessoa sem condição intelectual nenhuma de evoluir. Tá? Isso é simbólico. E por último, tá? O quarto aspecto do quaternário inferior, que é o corpo físico ou denso. E o que é e o que faz? O corpo físico é a condensação do perispírito ou do corpo astral na matéria densa, onde repercutem todos os pensamentos, pois o corpo físico é apenas a materialização do pensamento do espírito, que ainda busca sensações e alimentam desejos de qualquer espécie. Quais são as figuras que simbolizam este aspecto do quaternário? Herodes e Judas Iscariotes. Quer dizer, quanto mais você está preso à matéria densa, mais você quer gozos nefastos, né? À medida que você vai evoluindo, que a sua Kundalini vai subindo, você vai melhorando. Qual é a prece? Mas liberta-se do mal, liberta-nos do mal, isto é, liberta-nos da matéria que nos prende e asfixia.
Quando você entende o Pai Nosso dessa forma, você entende o poderio que é o poderio do Pai Nosso. Certo, gente? Nós estamos terminando por aqui, agradecendo imensamente ao trabalho voluntário dos nossos companheiros do Instituto Allan Kardec, do Centro Espírita Luz e Vida, porque eles são, tanto quanto nós, companheiros ligados ao Centro e ao Instituto de Pesquisa Allan Kardec, que nós estamos aos poucos materializando no plano material. Muito obrigado a Rita Rebelato e ao seu marido Marcos Rebelato, de Cambé.